Professor, esses momentos são seus. Deus abençoe. É muito bom a gente ser convidado. E todas as vezes que eu sou convidado, eu coloco em minha mente que eu fui convidado por Deus. Seja para o aniversário, seja para almoçar na casa de alguém, seja para fazer uma palestra, uma pregação, dar aulas. Eu sempre acredito que Deus move toda a minha vida. Então, quando eu fui convidado, eu falei logo com Deus: Senhor, o que é que nós vamos falar àquela igreja? Quais serão as pessoas que estarão lá? E eu comecei a orar por vocês. E disse: Senhor Deus, se tiver pessoas que, ao ouvir essa mensagem, vão continuar as mesmas, esse é o dia delas irem a outra igreja. Talvez lá elas possam encontrar uma mensagem que vá ao encontro das suas necessidades. Mas se houver pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que aconteça algumas coisas durante a semana e ela pense que foi o imprevisto que ela veio esse sábado aqui. Então, eu tenho plena certeza que Deus criou circunstâncias para que você estivesse aqui esta manhã. E se você acha que por vir todos os sábados e hoje está aqui em mais um sábado, também não é por acaso. Porque se essa mensagem não fosse para você, talvez você estivesse em outra igreja e lá iria ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Que Ele seja louvado por todas as coisas que já aconteceram e que vão acontecer esta manhã, neste sábado do Senhor. A última vez que eu vim aqui, falei sobre liberdade religiosa, mas no contexto de Abraão, lá de Gênesis, capítulo 21, onde através de alguns elementos históricos, a gente ampliou aquele conceito de Abraão com Abimeleque. Hoje, nós vamos falar dos fundamentos históricos da liberdade religiosa. E quando nós falamos dos fundamentos históricos da liberdade religiosa, também nós falamos de alguns fundamentos teológicos. Mas lembre-se, todas as vezes que a gente vai estudar um texto bíblico, a gente procura primeiro estabelecer o elemento histórico. Quando a gente sabe o texto no seu tempo e espaço, aí a interpretação teológica ela começa a fluir bem. Só que no século passado eu aprendi uma coisa: não fale de uma disciplina, de uma área a qual você não conhece. E eu conversando com alguém da área de direito, ele disse alguns conceitos assim que eu disse: poxa vida, eu não sabia dessas coisas. Aí eu disse: para eu estudar, para eu falar direito, eu tenho que estudar direito, eu tenho que pelo menos ter algumas citações. Graças a Deus eu tive essa consciência há muito tempo. E hoje eu vou ter que falar para vocês um pouco como a história se move, porque a gente vai entrar nesse contexto da história. E muitas vezes a gente acha que a história é simples, porque ela ocorre todos os dias diante dos nossos olhos, e isso faz com que a nossa noção ela seja um pouco simplificada. Mas nós queremos aqui colocar alguns conceitos práticos da história. E vamos ver se nós conseguimos fazer isso de uma forma muito clara. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que a história é o fato. Mas, como historiador, você tem que encarar o seguinte: o fato não é a história. Ah, não, porque a análise histórica é o fato. Não, não é assim. Vamos considerar que o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Aqui. Ele deixou o livro aí. O Rodrigo, ele passou pela frente da igreja da Vila Matilde. E o Wagner também passou pela frente da igreja da Vila Matilde. E um historiador viu aqueles dois homens passarem por frente da igreja e ele decidiu falar do Rodrigo. Ele não decidiu falar do Wagner. Ora,
Quem é a história, Rodrigo ou Wagner? É aquele de quem o historiador falou. Embora seja um fato que também o Wagner passou, ninguém interpretou, ninguém escreveu sobre ele. Então, a história, ela é basicamente a interpretação de um fato. Não é o fato em si. É aquilo que o historiador falou sobre aquele fato. Logo, a história também, ela é uma construção. É o historiador que vai construir a história. Agora imagine alguém construindo a história à sua imagem e semelhança. Porque, para a gente imaginar a construção da história, a gente tem que considerar o seguinte: existe passado? Eu não vou perguntar aqui diretamente, porque alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas vamos supor que aqui diz que sim, aqui disse que não. Vamos considerar assim. Para Santo Agostinho, o passado não existia. No livro primeiro, ou na tradução em português, no capítulo 1, páginas 9 a 11, ele fala em confissões. Nas suas confissões, ao falar da seu relacionamento com Deus, ele cita uma coisa que os historiadores gostam de apegar-se a isso para as suas reflexões. Ele diz: quando o passado existia, era presente. Quando o futuro vier a existir, será presente. Então não existe passado. O que existe é um eterno presente. Então, quando você vai estudar a história, aí você diz, vamos estudar o passado, os estudantes que estão ali, o que é que o passado tem a ver comigo? Então, o conceito de que a história, ela procura conhecer, estudar o passado, é um pouco complicado. Eu não vou dizer que não é um conceito, porque alguns historiadores defendem isso, algumas alas. Mas eu não defendo essa ideia. Veja, tomando por base o conceito de Santo Agostinho, a história se preocupa com o presente. Então, o historiador, ele sempre quer explicar o presente. Por exemplo, se eu for estudar a história da escravidão, da África, se isso não me ajudar em nada no presente, deixou de ser história, passou a ser turismo. Eu conheci a África, que coisa boa. E quando a gente estuda a história da perspectiva do turismo, você acha tudo bonito, como é bom o historiador falar, ele explica tudo, mas se não te esclareceu nada no presente, não é história. A história necessita que você conheça o seu presente. Então você só volta ao passado, que não existe, você vai estudar, você vai construir uma história. Por que existem tantas religiões? Você tem que ir para o Império Romano, tem que conhecer a origem histórica das religiões, aí você vai entender por que tem tantas religiões. Então a história, ela quer conhecer o presente e para isso se vale do passado. Já viram aqueles alunos que disseram, isso não tem nada a ver comigo, e realmente estudar o passado não tem nada a ver. Por isso é sempre bom começar a história com a pergunta do presente, e a partir do presente a gente vai buscar informação. Então, liberdade religiosa, como surgiu a liberdade religiosa? Então, é a resposta a essa pergunta que nós vamos buscar aqui, que nós vamos trazer para vocês. Mas para isso, é importante que a gente saiba que o ditado de que o fato fala por si mesmo, isso é errado em história. O fato não fala por si mesmo. Alguém tem que falar pelo fato para que ele seja histórico. Eu sei que na mente de alguns está complicado. E agora? Eu leio um livro de um historiador, ele diz uma coisa sobre aquilo. Eu leio o livro de outro historiador, ele dá outra perspectiva sobre aquilo. Mas é assim que a história anda. Você não pode se prender apenas em uma corrente histórica. Você tem que olhar os dois lados para que você possa fazer a sua construção, para que você possa ter a sua interpretação. Riquet, um francês, ele disse, ou me interpretas, ou eu te engulo.
Ou seja, se você não tem a capacidade de interpretar nada, você vai absorver aquilo do jeito que está ali. E você vai falar tudo o que você absorveu sem dar a sua interpretação. Até se você é casado, se não interpreta a sua esposa, não vai ter o quê? Um relacionamento. Se você tem um amigo e você não interpreta o seu amigo, você vai fazer tudo o que ele disse. Então, para você entender a história, você precisa interpretar e fazer a sua própria construção. Alguns, quando escutam essa fala, dizem: mas a história é muito insegura, como é que eu posso? Mas nós vamos ver que essa insegurança está em quase tudo que a gente faz, em quase tudo que a gente vê. A gente que não tem essa clara percepção. Um historiador chamado E.H. Carr, no livro O que é História, ele diz o seguinte: o que separa o fato, e que separa um acontecimento qualquer de um fato histórico, é a importância que o historiador dá a um fato e a outro não. Essa é a única diferença. E nós vamos ver isso aqui muito na Bíblia, a gente que não se dá conta. Então, continuando com as nossas reflexões, vamos agora avançar um pouco mais. Quando nós falamos na origem, a gente sempre está falando no mundo ocidental, porque nós somos ocidentais, correto? No mundo ocidental. Mas nós sabemos que a China é muito mais antiga do que as nações estabelecidas da Europa. Mas a nossa referência como ocidental é sempre o mundo ocidental, como o Ocidente interpretou as origens. Então, o primeiro povo a mostrar sinais de civilização, segundo a interpretação ocidental, foram aquele povo da Suméria. Alguém já ouviu falar em sumerianos, povos da antiguidade? Se essa mesma versão fosse dita para os chineses, ele ia dizer que está tudo errado, porque eles são muito mais antigos. Mas essas comunidades primitivas que deram origem às civilizações, elas eram agrícolas. Elas dependiam da agricultura. As concepções que elas tinham era a partir da vivência deles com a água, com as plantas, com o sol. Então, eles interpretavam o mundo a partir dessa condição. Tem água aqui? Deixa eu pegar um pouco d'água. A partir dessa concepção. Imagine que quando essas civilizações surgem, elas são controladas por sacerdotes. Por quê? Era uma interpretação religiosa do mundo. E aquilo que os sacerdotes diziam, eles entendiam que aquilo era uma verdade absoluta. Os sacerdotes, eles não eram questionados. E as primeiras cidades-estados que existiram nessa civilização ocidental, elas foram derivadas do templo. Logo, a primeira forma de poder estabelecida na região, era de caráter essencialmente religioso. Ou seja, o poder era centralizado em uma pessoa. E essa pessoa, ela tinha o poder religioso, o poder político e o poder militar. E o sacerdote, ele era praticamente a pessoa que construía esse conceito de sociedade. Imagine que naquela época, essas cidades-estados, elas guerreavam entre si. Todas essas civilizações consideravam que um domínio do povo sobre o outro só seria completo se o seu Deus fosse punido. Então imagine o seguinte: se você assiste algum filme da antiguidade, você vai ver que sempre tem a ideia de Deus. Eles têm deuses. E você vê que quando um povo guerreia contra o outro, eles não se limitam o quê? A destruir o povo, tem que destruir o Deus deles. Se não destruir, a batalha não é o quê? Completa. Então, quando eu estudo a antiguidade, eu tenho essa concepção, eu tenho esse contexto histórico.
O poder político se confundia, se amalgamava com o poder religioso, com o poder militar, e as pessoas cada vez mais eram submissas ao poder do sacerdote, que ele atribuía sempre ao rei. Alguns deuses eram comuns em civilizações diferentes, mas o principal deus não fazia parte do panteão do outro. Um exemplo dessa guerra política religiosa é percebida no testemunho de Assurbanipal sobre a destruição de Elã. Então, existe um livro aqui que estava com o Rodrigo, agora está com o pastor. Então, veja só, esse livro aí foi publicado pela Universidade Federal em 2006 e teve a segunda edição agora em 2020. Ele traz uma citação mostrando como era a guerra na antiguidade e como foi que Assurbanipal destruiu uma cidade. Por favor. Eu, Assurbanipal, grande rei de todas as terras, tirei a mobília gravada destas câmaras, tirei dos estábulos os cavalos e as mulas com peças adornadas de ouro. Queimei com fogo os pináculos de bronze do templo, carreguei para a Síria o deus de Elã e todas as suas riquezas, levei embora a estátua de 32 reis, junto com os poderosos touros de pedras que guardavam os portões. Assim devastei inteiramente estas terras e massacrei os que nela moravam. Escancarei seus túmulos ao sol e removi os ossos daqueles que não veneravam Assur e Istar, deuses assírios, meus senhores, deixando os espíritos desses mortos para sempre sem repouso, sem oferendas de comida e água. Vocês percebem a ideia de humilhação presente ao Deus dos vencidos? Só que a própria Bíblia, ao descrever os reis desse período, faz referência a essa necessidade de humilhação do Deus vencido. Se você for ver as batalhas bíblicas, eles têm uma necessidade enorme de humilhar o Deus que foi vencido. E aquele Deus que vence passa a ser exaltado pelos outros. Nabucodonosor, de uma forma mais sofisticada, ele procura apagar a memória dos hebreus, o que poderia levá-los de volta para o seu Deus. O que foi que Nabucodonosor fez? Colocou outros nomes naqueles servos do povo hebreu, naqueles servos do Deus dos hebreus. Então veja que a essência é a mesma. Eles estavam ali presos, mas Nabucodonosor disse: espera aí, mas os nomes deles reportam ao Deus dele, então vamos mudar esses nomes. Eles têm que saber a quem servem. Então havia uma necessidade de humilhação. Daniel 1, 6 e 7 diz: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O verso 7: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Observe que essa humilhação, essa forma de domínio, continuou com os babilônios, continuou com os assírios. Só que um dia mudou. Um dia na antiguidade, alguém vai mudar essa estratégia de guerra. E essa estratégia de guerra mudou quando o mais nobre membro da família dos Aquemênidas fundou o Império Persa. E nós conhecemos o tal do Ciro. Esse Ciro unificou todos os povos sob o seu poder, especialmente o maior inimigo da região. Observem que Ciro, ele vai mudar a forma de um povo dominar um outro. Ele percebeu que se ele dominasse uma civilização e não maltratasse o Deus da civilização dominada, a resistência era menor. Então Ciro percebeu: se eu dominar um povo e eu disser, olha, vocês são livres para adorar o Deus de vocês, sabe o que era que os inimigos de Ciro faziam? A rebelião já começava dentro do povo inimigo, porque eles preferiam ser escravos de Ciro do que ser escravos de outro povo, porque ele sabia que, sendo escravo de Ciro, ele poderia adorar seu Deus.
E Ciro, ele vislumbrou isso. E quando Ciro percebeu isso, ele estabeleceu o princípio da liberdade religiosa como um princípio de dominação. E assim é que vai surgir o conceito de liberdade religiosa na antiguidade. A liberdade religiosa da antiguidade está relacionada ao conceito de dominação. Existe liberdade religiosa para que os dominadores tenham mais facilidade nos seus domínios, para que o dominador tenha menos o quê? Oposição. Então, quando Ciro faz isso, é importante que a gente tome esse conceito não somente para a antiguidade, mas também para a própria Escritura. Eu falei do ponto de vista histórico, mas há um episódio nas Escrituras Sagradas dos cristãos que, se mal interpretado, pode comprometer a compreensão dessa política inaugurada por Ciro. Eu falei aqui, Escritura Sagrada dos cristãos, é porque a um público não cristão a gente sempre se refere dessa forma, mas as Escrituras Sagradas nós reconhecemos dessa forma. Veja Daniel, capítulo 10, versículo 13. Vamos analisar Daniel 10, 13 nesse contexto. E vamos ter um vislumbre do ponto de vista teológico sobre como a liberdade religiosa se deu e o interesse de Deus nesse processo. Daniel capítulo 10, versículo 13 diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reinos de onde? Da Pérsia. O que aconteceu ali, 1539 ou 1538, vai depender se foi ano de ascensão ou não. Percebemos que Gabriel tenta conter as influências em operação na mente de Ciro. Quais eram as influências em operação na mente de Ciro? Imagine os ministros e secretários de Ciro dizendo: não dá liberdade para esse povo não, eles devem continuar teus escravos, tu tens que mostrar para o mundo quem é que manda aqui. Você conquistou Babilônia, agora todos aqueles que estão escravizados na Babilônia mantém como escravo, tu és o Todo-Poderoso. Aí vinham outros ministros. Ciro, você já pensou manter esses escravos aqui? O quanto você vai gastar para mantê-los aqui, Ciro? Será um desperdício muito grande de dinheiro. Não seria melhor, Ciro, dar liberdade religiosa para ele? E Ciro começou a ver as vantagens em tudo isso. E Ciro percebeu que se desse liberdade religiosa aos povos, além desse conceito de ter menos resistência, seria menos despesas financeiras. E Ciro entendeu isso tão bem que ele deu liberdade religiosa. Só que as Escrituras Sagradas falam apenas de quem? Dos hebreus. Não é isso? A Bíblia não fala dos hebreus? Que os judeus voltaram para a sua terra e que Ciro promoveu essa libertação? Só que, aprofundando esse tema, a gente percebe que não foi apenas os judeus ou os hebreus naquela época que Ciro libertou. Nós vamos perceber que Ciro, ele fez algo mais. Existe um tal de cilindro de Ciro, alguém já ouviu? Está citado aí no livro, nesse mesmo capítulo. Veja a página 29. Nesse cilindro tem uma descrição. A descrição que está nesse cilindro é que a liberdade religiosa, Ciro não deu apenas a quem? Aos hebreus. Ele deu a todos os povos. Você já leu na Bíblia que Ciro deu dinheiro para construir os templos? Para restaurar os muros? Você vê a descrição lá dos judeus. Você sabia que Ciro deu dinheiro para reconstruir os templos de outros povos? Sabia que Ciro mandou uma guarda também para proteger as pessoas até chegar às suas terras, para que elas também pudessem reconstruir seus templos, para que elas pudessem também levantar seus muros?
Mas a Bíblia não fala dessas coisas. Por que é que a Bíblia não fala dessas coisas? Lembra que eu falei que todo historiador ele é um construtor? Que ele dá a sua interpretação sobre o fato? A Bíblia está falando do povo hebreu. Então não teria interesse em falar de outros povos. Por isso falou dos hebreus. Só que essa descrição somente dos hebreus levou alguns cristãos a ficarem egoístas. Levou alguns cristãos a pensarem que somente eles foram objeto da liberdade religiosa. Somente eles ficaram livres da mão do poderoso Nabucodonosor. Não, porque Deus não é como eu nem como você. Deus deu a liberdade religiosa para todos os povos. Não houve uma exclusividade aqui para o povo hebreu. O povo hebreu foi beneficiado com isso, mas Deus é tão bom que Ele deu liberdade religiosa para quem? Para todos os povos. Veja aí, 29, tem uma citação aí, não tem? É a citação do cilindro de Ciro. As inscrições de um cilindro que hoje se encontra no Museu Britânico, datado de 539 a.C., atribuído a Ciro, achado em 1879 e traduzido em 1971 para todos os idiomas oficiais da ONU, endossa a interpretação de que os hebreus não foram os únicos beneficiados com o decreto dele. Veja só, na sequência você vai ver toda a citação. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele tem um modo de trabalhar. Deus, Ele tem um modo de ver as pessoas de forma iguais. Você já leu Mateus 5,45? O que é que diz lá? Deus manda chuva para justos e injustos. Tiago diz: tudo que é bom provém de quem? De Deus, do Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvidas. Quando a gente vê uma coisa boa acontecer com uma pessoa que não é da nossa religião, nós temos dificuldade em dizer que foi Deus que fez aquilo, só porque é de outra religião. Por muito tempo a gente pensou que somente o povo de Deus foi beneficiado com aquilo. Tudo que Deus tem de bom para você, Ele tem de bom para qualquer pessoa. E assim é o fundamento da liberdade religiosa. Deus oferece liberdade para todos. Mas não devemos nos enganar. Os governantes desse mundo, quando pensam em liberdade religiosa, eles pensam como Ciro. Eles sempre querem um retorno. E quem é da liberdade religiosa sabe disso. Você acha que a igreja adventista teria tanto espaço como tem se ela não tivesse nada a oferecer para a sociedade onde ela está instalada? Será que o Estado iria respeitar tanto a igreja adventista? Será que a doutora Damares teria feito tanto pela igreja se a igreja não tivesse uma política de dar um retorno para o Estado? Você já imaginou quão caro é você restaurar alguém das drogas? Você já percebeu que quando a igreja faz isso, o Estado economiza muito dinheiro? Você sabe que quando a igreja abre as portas do seu colégio para receber as pessoas durante o enchente, isso é muito custo para o Estado, e a igreja abre as portas do que ela tem para que o Estado possa ser beneficiado. Na tese que eu fiz na universidade para escrever esse livro, eu sempre dizia: a religião é um instrumento ideológico do Estado. Aí as pessoas diziam: mas você, sendo cristão, você diz que a religião é um instrumento ideológico do Estado? E eu disse: e agora está provado academicamente que é. E a religião é. A gente não pode negar isso. A religião são os tentáculos do Estado, porque o Estado só ajuda uma religião que dá o retorno. O Estado é Ciro. E o que é que Ellen White diz sobre tudo isso? Sobre
a liberdade religiosa. O que é que Ellen White diz tanta coisa que é muito difícil você selecionar alguns textos referentes a esse assunto. Eu tentei selecionar alguns aqui, e eu estou lendo aqui para vocês Testemunhos Seletos, volume 2, 320, 321, no final do rodapé. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Preservar a liberdade de consciência. O que é isso? A sua e a de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem direito de pensar o que quiser, de escolher o que quiser. E nós temos que respeitar isso. Porque nós só seremos respeitados se nós respeitarmos. Eu sou professor. E às vezes eu tenho que chamar o aluno pelo nome que ele escolheu ser chamado. Eu estou respeitando. E se eu respeito, ele vai me respeitar. E Ellen White enfatiza esse aspecto, e também ela diz aqui no livro Review and Herald, 24 de dezembro de 1889, há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada, e, tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. A liberdade religiosa, ela é necessária para a nossa convivência. O ponto principal é respeito. E Deus, quando tem alguma coisa boa, Ele oferece para todos. E a mensagem de Deus esta manhã para você é que você entenda que as bênçãos de Deus não são exclusivas para você. E se você está sendo abençoado por Deus, isso não é evidência de salvação, não. Muitas pessoas de outras religiões são abençoadas por Deus. Você pode ser abençoado por Deus e você vai dizer: eu estou salvo. Não. Você é abençoado por Deus porque Deus é bom. Porque Ele te curou. Porque Ele te perdoou. Mas a sua salvação não depende dessas bênçãos de Deus. Essas bênçãos são para qualquer pessoa. Você pode estar doente, você pode estar desempregado. As pessoas podem dizer que você está longe de Deus, mas isso pode ser momentâneo. A salvação, ela está em Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo sabe quem está salvo. Nós precisamos crer que nós estamos seguindo a sua vontade. Mas tudo de bom que você tiver, compartilhe com os outros, principalmente com pessoas de outras religiões. Vocês vão ver que elas vão começar a partilhar com você também. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine com essa mensagem. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi.
quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder consolador do teu perdão. Entregar-te o meu ser, só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estarias. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-nos força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber os teus milagres, eu quero confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Amém. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o poder por todas as coisas que estão acontecendo neste lugar, principalmente na mente de cada um adorador teu. Se havia algum inocente, agora não há mais. Sabemos o que significa a liberdade religiosa para os poderosos deste mundo. Sabemos o que significa a liberdade religiosa para nós. É uma oportunidade que Deus nos está dando
de pregar o Evangelho para todas as classes sociais. Que todos nós, Senhor, possamos aproveitar essa liberdade para nos relacionarmos melhor com as pessoas, para que, relacionando-se com a gente, elas possam questionar sobre esse Deus ao qual servimos, e assim tenhamos oportunidade de testemunhar do Teu amor, das Tuas bênçãos e dos Teus planos de um novo céu e de uma nova terra. Abençoa esta igreja e abençoa o pastor desta igreja, para que ele possa continuar guiando o Teu rebanho nos caminhos do Senhor. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos a oportunidade de falar essa mensagem e o privilégio de poder ser usado por Ti, em nome de Jesus. Amém.